Você ouve um chiado fino quando encosta no freio, ou então um rangido mais grosso que aparece só em baixa velocidade, como se o carro estivesse reclamando. Aí vem a dúvida: é só pastilha gasta? É disco? É sujeira? Ou é algo pior? E tem um detalhe que pega muita gente. Trocar pastilha parece um serviço simples, quase tirar uma peça e colocar outra. Só que é justamente aí que mora o perigo. Uma troca mal feita pode deixar o Fiat Argo freando pior do que antes, puxando para um lado, com pedal estranho, com ruído constante e até com roda esquentando. Então hoje eu vou te guiar pela troca de pastilhas de freio no Fiat Argo do jeito certo, com método, com checagens que muita gente pula e com sinais claros de quando você deve parar e procurar ajuda. Primeiro, vamos colocar ordem no que você está sentindo, porque nem todo barulho é fim de pastilha. Pastilha no fim costuma dar um som metálico mais agudo, principalmente quando você freia de leve. Às vezes aparece um chiado contínuo, que muda conforme a velocidade, se o pedal ficou mais baixo de repente, ou se você sente o carro afundar mais do que antes para frear. Isso já não combina tanto com pastilha gasta apenas. Pastilha gasta normalmente piora a eficiência e pode aumentar o curso do pedal um pouco, mas pedal esponjoso de verdade pode ser ar no sistema, fluido velho, vazamento ou flexível com problema. E aí não é brincadeira. Outra pista: vibração no volante ao frear, principalmente em velocidades mais altas, costuma apontar para disco irregular, empenado ou com variação de espessura. Trocar só a pastilha nesse cenário pode até reduzir o barulho por um tempo, mas a vibração tende a continuar e a pastilha nova pode se desgastar de forma irregular rapidinho. E tem o caso clássico do carro puxando para um lado quando freia. Isso pode ser pastilha contaminada, pode ser diferença de atrito entre os lados, mas muito frequentemente é pinça trabalhando diferente, um pistão que não retorna bem, ou pinos guia travando. Se você troca a pastilha e não resolve isso, você só mascara o problema por alguns dias. Antes de pensar em ferramenta, tem uma decisão básica: dá para seguir com a troca ou tem sinal de que precisa de profissional? Se você vê fluido vazando perto da roda, se a mangueira do freio está úmida, se a coifa do pistão está rasgada e cheia de sujeira, se o pistão não recua de jeito nenhum, se a roda está esquentando demais depois de um trajeto curto, ou se o pedal está afundando sem firmeza, isso já é motivo para não insistir. Freio não é lugar para ver depois. Agora, se o seu caso é o mais comum, pastilha realmente gasta, sem vazamento, sem pedal esponjoso, aí sim faz sentido seguir. E aqui entra a parte que separa uma troca segura de uma troca apressada: preparação. Você vai precisar de um lugar plano, boa iluminação e tempo. Pressa é inimiga do freio. Ferramentas: o básico bem feito, chave de roda, macaco e, principalmente, apoio seguro. Se você tem cavaletes, ótimo. Se não tem, pense duas vezes antes de colocar a mão. Também ajuda ter uma chave adequada para os parafusos da pinça, uma escova de aço ou escova de cerdas firmes, pano limpo, limpador de freio e uma graxa apropriada para componentes de freio, própria para alta temperatura e compatível com borracha. Muita gente usa qualquer graxa e depois a coifa incha, racha e o pino guia começa a travar. E aí o problema nasce. Tem um detalhe que quase ninguém lembra: o nível do fluido no reservatório. Quando você recua o pistão para caber a pastilha nova, o fluido volta e o nível sobe. Se o reservatório já está no máximo, ele pode transbordar, e fluido de freio é agressivo com pintura. Além disso, se transbordar e cair sujeira dentro, você contamina o sistema. Então, antes de recuar pistão, confira o nível. Se estiver muito alto, às vezes é melhor retirar um pouco com cuidado, sem deixar entrar sujeira. Não precisa abrir sangrador para uma troca simples se tudo estiver normal, mas precisa ter consciência do que está acontecendo com o fluido. Carro seguro, roda fora. E agora começa a inspeção que muita gente pula,
porque só vou trocar pastilha. Olhe o disco. Passe o dedo com cuidado na borda. Se tem uma rebarba muito marcada, é sinal de desgaste. Veja se há sulcos profundos, trincas, manchas azuladas de superaquecimento. Disco com coloração azulada indica que já trabalhou quente demais, e isso pode vir de uso severo, mas também pode vir de pinça travando. Se o disco está muito irregular, a pastilha nova vai sofrer, e você vai ouvir barulho. Olhe a pinça e as coifas. A coifa do pistão é aquela borracha que protege a região onde o pistão entra e sai. Se ela está rasgada, a sujeira entra, o pistão começa a agarrar e a troca de pastilha vira paliativo. Olhe também os pinos guia, que são os responsáveis por permitir que a pinça flutue e aplique pressão de forma uniforme. Se esses pinos estão secos, oxidados ou com coifa danificada, você pode ter desgaste desigual. Uma pastilha vai embora rápido e a outra fica quase nova. Isso é um sinal clássico. Agora sim, mão na massa. Você vai soltar os parafusos que prendem a pinça. Em muitos conjuntos, você não precisa tirar o suporte inteiro para trocar pastilha, mas depende do desenho. O importante é, ao soltar a pinça, não deixe ela pendurada pela mangueira. Isso força o flexível e pode criar microdanos. Apoie a pinça de um jeito que não puxe a mangueira. Um gancho, um arame, ou apoiar em um ponto firme, sem tensão. Com a pinça solta você vai ver as pastilhas antigas. Antes de arrancar tudo, observe como estava montado. Posição de chapas anti-ruído, molas, presilhas. Tem conjunto que tem uma chapinha que encaixa de um jeito específico. Se você monta invertido, o freio funciona, mas começa a cantar, ou a pastilha fica presa e não retorna direito. Retire as pastilhas e compare o desgaste entre elas. Se uma está muito mais fina que a outra, isso é recado. Pode ser pino guia travando, pode ser pistão com retorno ruim. Se as duas estão gastas por igual, ótimo sinal. Se a pastilha Maybelline está vidrada, com aspecto muito brilhante e duro, pode ter trabalhado quente demais. Se tem óleo ou graxa na face de atrito, aí é contaminação, e você precisa descobrir de onde veio. Pastilha contaminada não cura com lixa de qualquer jeito. Às vezes melhora, mas o risco de perda de atrito e ruído continua. Chegou o ponto crítico: recuar o pistão. É aqui que muita troca dá errado. O pistão precisa voltar de forma reta, sem forçar torto. Você pode usar uma ferramenta própria de recuo, ou um sargento, com cuidado para não machucar a borracha e não pressionar em ponto errado. Vá devagar. Se você sente que o pistão não quer voltar, não é para vencer na força. Pistão que não recua pode estar travando por sujeira, corrosão ou por problema interno. Forçar pode danificar vedação. E se você danifica a vedação, você cria vazamento ou entrada de ar, e aí o freio fica perigoso. Enquanto recua, fique de olho no reservatório do fluido. Se o nível está subindo demais, pare e corrija. E mais um detalhe: se o carro tem sensor de desgaste ou algum tipo de aviso, não confunda com pastilha ainda tem. Em muitos casos, o aviso é por ruído mecânico, não por sensor eletrônico. O que manda é inspeção visual e o comportamento do sistema. Pistão recuado, hora de limpar. E aqui tem outra armadilha. Limpeza não é jogar qualquer produto e sair esfregando. Use limpador de freio, pano limpo e remova pó e sujeira das áreas onde a pastilha encosta e desliza. A pastilha precisa se mover livremente nos pontos de apoio. Se tem ferrugem ou sujeira nesses pontos, a pastilha fica presa. Não retorna, esquenta e gasta torto. Muita gente troca a pastilha e dias depois sente cheiro de queimado e a roda quente. Às vezes não é pastilha ruim, é pastilha presa. Agora, lubrificação, só onde pode. Graxa de freio é para pinos guia e para pontos de contato metálico, onde a pastilha apoia, dependendo do projeto e do tipo de presilha. Nunca, em hipótese nenhuma,
na face de atrito da pastilha ou do disco. Parece óbvio, mas acontece. E acontece também de alguém passar graxa demais no lugar certo, e o excesso escorrer para o lugar errado quando esquenta. Então é pouco, fino, controlado. Os pinos guia merecem atenção especial. Se você consegue removê-los, limpe, verifique se estão lisos, sem marcas profundas. E se a coifa está inteira, aplique a graxa correta e recoloque. Pino guia seco é uma das causas mais comuns de ruído e desgaste irregular depois da troca. E é o tipo de coisa que o carro não perdoa. Você pode montar tudo perfeito, mas se a pinça não flutua, a frenagem fica desigual. Agora entram as pastilhas novas. Antes de instalar, compare com as antigas: formato, encaixes, espessura, presença de chanfros, posição de chapas. Pastilha errada às vezes até entra, mas fica com folga ou presa. E folga vira toque-toque, ruído, vibração. Pastilha presa vira aquecimento. Instale as chapas anti-ruído e presilhas exatamente como estavam, ou conforme o kit novo se ele vier com peças novas. Se o kit traz presilhas novas, normalmente vale a pena usar, porque presilha velha perde tensão e pode gerar ruído. E atenção para o sentido. Tem presilha que parece simétrica, mas não é. Se você monta errado, a pastilha pode ficar levemente inclinada. Com as pastilhas no lugar, reposicione a pinça. Se o pistão foi recuado corretamente, ela deve encaixar sem briga. Se você está tendo que forçar a pinça para fechar, algo está errado. Pistão não recuou o suficiente. Pastilha está fora do encaixe. Presilha montada errado. Forçar aqui é pedir para danificar rosca, entortar peça ou deixar tudo tensionado. Aperto dos parafusos. Nada de no tato e fé. O ideal é usar torquímetro e seguir o torque especificado para a sua versão. Se você não tem o valor, consulte manual de serviço ou fonte confiável. Apertar pouco pode soltar e fazer barulho. Apertar demais pode espanar rosca ou deformar componente. E freio não aceita improviso. Depois de apertar, confira se a mangueira não ficou torcida, se a pinça está assentada e se tudo está limpo, sem graxa onde não deve. Roda de volta. Aperto correto dos parafusos da roda, carro no chão. E agora vem a parte que assusta quem nunca fez. O pedal vai estar baixo na primeira pisada, porque o pistão está recuado e precisa voltar a encostar na pastilha. Então, antes de sair com o carro, com ele parado, pise no pedal várias vezes até ele ficar firme. Se o pedal não firmar, se ele continuar esponjoso, ou se afundar devagar mantendo pressão, pare. Isso não é normal da troca. Isso é sinal de problema. Confira o nível do fluido no reservatório. Ele pode ter subido. Ajuste se necessário, sempre com fluido correto e sem contaminar. Tampa bem fechada. Agora sim. Teste controlado. E aqui entra a terceira parte que muita gente ignora: validação e assentamento. A troca de pastilhas de freio no Fiat Argo não termina quando você aperta o último parafuso. Ela termina quando você confirma que o sistema está trabalhando bem e quando as pastilhas assentaram no disco. No primeiro teste, vá para um lugar seguro, sem trânsito pesado. Comece com frenagens leves, sentindo se o carro freia reto. Se puxar para um lado, não insista achando que vai assentar e melhorar. Puxar pode ser pinça travando, pastilha presa, disco contaminado. Sinta também o pedal. Ele deve estar firme e previsível. Um pouco de diferença no mordente é normal com pastilha nova, mas pedal borrachudo não é. Escute ruídos. Um leve chiado pode acontecer nos primeiros quilômetros, dependendo do material da pastilha e do estado do disco. Mas rangido metálico forte, batida seca ou ruído constante mesmo sem frear, não é para aceitar. Ruído sem frear pode indicar pastilha encostando, porque não está retornando, ou presilha montada errado. E tem o sinal mais importante: temperatura.
Depois de um trajeto curto com poucas frenagens, pare e, com cuidado, sinta se uma roda está muito mais quente que a outra. Não precisa encostar no disco, basta perceber o calor vindo da roda. Se um lado está claramente mais quente, pode ter arrasto. Arrasto significa desgaste acelerado, consumo maior e risco de superaquecimento. E superaquecimento muda o comportamento do freio, pode vitrificar pastilha e até comprometer o fluido. Assentamento, ou bedding in, é basicamente fazer com que a pastilha nova crie uma superfície de contato uniforme com o disco. Isso não é sair acelerando e freando forte. O ideal é uma sequência de frenagens progressivas, sem parar com o pedal pressionado logo após uma frenagem forte, porque isso pode marcar o disco com o material da pastilha e gerar trepidação depois. Vá com calma nos primeiros trajetos. Se você acabou de trocar e já desce uma serra segurando no freio, você pode superaquecer tudo antes de assentar ar direito. Aí nasce o ruído e a vibração que você vai culpar na peça, quando na verdade foi o processo. Agora vamos falar das falhas mais comuns depois da troca e o que elas significam, porque isso te dá poder de diagnóstico. Pedal baixo que melhora ao bombear e depois volta a ficar baixo, pode indicar que algo está recuando demais, ou que há ar. Se o pedal ficou firme e depois ficou esponjoso, pode ser aquecimento e fluido sofrendo, ou problema pré-existente que apareceu. Carro puxando para um lado, como eu disse, aponta para a diferença de atuação entre as rodas. Pinça, pinos guia, pastilha contaminada, disco irregular. Ruído metálico ao frear pode ser pastilha no fim, mas com pastilha nova pode ser chapa anti-ruído mal posicionada, presilha faltando, ou até disco muito gasto com rebarba pegando. Vibração no volante ao frear, se já existia antes, provavelmente vai continuar. Pastilha nova não desentorta disco. Às vezes a sensação muda, mas a causa permanece. E se a vibração apareceu só depois, pode ser contaminação, assentamento mal feito, ou disco com superfície ruim, que agora está conversando com um material diferente de pastilha, e tem um erro silencioso, graxa no lugar errado. Se você percebe que a frenagem ficou fraca e o carro parece escorregar no freio, ou se o freio demora a pegar, desconfie de contaminação. Pastilha e disco precisam estar limpos. Limpador de freio existe por um motivo. Outra coisa que confunde. Pastilha nova pode fazer o ABS atuar mais cedo em piso ruim, porque o atrito muda e a resposta do pedal muda. Isso não é defeito por si só. O que não pode é o carro perder estabilidade, puxar, ou o pedal ficar imprevisível. Se em algum momento você percebe cheiro forte de queimado, fumaça, ou a roda extremamente quente, pare e não continue rodando até chegar em casa. Freio arrastando pode ferver fluido, e quando o fluido ferve, o pedal pode ir ao fundo, e isso é uma situação de risco real. E aí vem a pergunta que fica no ar. Por que uma troca tão comum dá tanta dor de cabeça? Porque a pastilha é só a ponta do sistema. Ela depende do disco estar em condição aceitável, depende da pinça se mover livre, depende do pistão recuar e avançar sem travar, depende de montagem limpa e torque correto. Se você troca a peça visível e ignora o resto, você não está fazendo manutenção. Você está apostando. Se você quer um jeito simples de se sentir seguro depois do serviço, pense assim. O freio bom é o freio previsível. Pedal firme, carro freando reto, sem ruído estranho constante, sem aquecimento anormal e com melhora gradual nos primeiros quilômetros conforme assenta. Qualquer coisa fora disso é sinal para reavaliar. No fim, a troca de pastilhas de freio no Fiat Argo pode ser um serviço tranquilo, econômico e até satisfatório de fazer, desde que você trate como um sistema e não como uma peça. Respeite o básico, segurança para levantar o carro,
inspeção do disco e da pinça, cuidado com o fluido, recuo do pistão sem brutalidade, limpeza e lubrificação apenas onde deve, torque correto e validação com teste calmo. Se alguma etapa não encaixa, pistão não recua, pinça não assenta, pedal não firma, carro puxa, roda esquenta, isso não é azar. É o carro te avisando que tem algo além da pastilha, e ouvir esse aviso é o que separa uma troca bem feita de um problema que só vai crescer.